Todo grande autor, quando ele fala, ele não fala apenas uma coisa. Ele faz um discurso polissêmico, um discurso com muitos significados. É o caso do Manuel Bandeira. E se você aplica ao texto dele uma crítica mais rica, a obra dele cresce, né? Como se fosse fermentada. O Carnaval é sempre considerado pela crítica como um livro pré-modernista, onde tem o famoso poema sobre os sapos, onde ele faz uma sátira aos parnasianos, aos simbolistas. Então é considerado uma preparação para a Semana de Arte Moderna. E também é considerado um grito de vitalidade do poeta, que era tuberculoso, estava se cuidando num sanatório na Suíça, em Clavadel, fazendo o seu carnaval, o seu regozijo erótico. Eu estudo isso de outra maneira, aí entra um segundo Manuel Bandeira. Eu acho que o livro é mais do que uma passagem do pré-modernismo para o modernismo. Eu estudo esse livro dentro de uma coisa muito próxima ao próprio nome do livro, Carnaval. Ou seja, estudo dentro da ótica da carnavalização. O que é isso? A carnavalização é uma teoria que começou a ser desenvolvida muito depois desse livro. Quase 10 anos depois, e por um russo chamado Bakhtin, em 1928. Ele construiu uma teoria, em 1928, que serve para se ler a literatura anterior. Ele mesmo tem um estudo sobre Rabelais e sobre o riso na Idade Média europeia, como serve para estudar Nelson Rodrigues. O Dalton Trevisan entra nisso. Vários autores brasileiros se encaixam perfeitamente. E a lente da carnavalização é uma das lentes mais apropriadas para se estudar esse livro, especificamente o Carnaval. Onde o livro deixa de ser simplesmente uma celebração do carnaval brasileiro e passa a ser a celebração de um fenômeno universal, que é essa mistura dos opostos e essas contradições, esse rito de passagem que ele acabou fazendo entre o século XIX e o século XX, ou seja, entre o parnasianismo, o simbolismo e o modernismo, que é altamente carnavalizador. O pobre se veste de rico, o rico se veste de pobre, o que é limpo o ano inteiro, de gravata, terno, se veste de sujo, na periferia vem para o centro, o que era soberano, rei, etc., vira escravo. Então há uma inversão que a sociedade permite que ocorra durante alguns dias e só. O poeta trata não apenas do carnaval, está ali o Arlequim, está a Colombina, está o Pierrot, a Pierrette, todas as figuras clássicas, mas ele trata de algo mais profundo dentro da carnavalização. Por exemplo, o mito de Dom Juan, que é um mito muito versado pelos poetas do princípio do século, e até os românticos. Existe lá um poema sobre o Dom Juan. E essa mistura de Dom Juan, essa mistura do Pan é outra figura mítica que entra estranhamente dentro desse livro Carnaval. E esse Pan que é parecido com Jesus Cristo, é um Pan que está sendo crucificado, é um Pan que mistura mitologia grega e mitologia cristã. Isso tem tudo a ver com uma visão do mundo que Bandeira tinha, que era também uma visão carnavalizada, ou seja, a maneira de jogar, de brincar, de inverter as coisas. E uma das coisas mais interessantes nesse livro, que passou totalmente desapercebida da crítica até então, é um poema chamado Menipo. Ninguém sabe por que esse poema está no meio desse livro. O próprio Bandeira, numa carta, ele dizia que não sabia por que aquele poema estava ali, que era um poema meio estranho. Seguinte detalhe. O Bakhtin, que estuda a carnavalização, faz um estudo sobre a sátira menipeia. Menipo era um autor, um personagem famoso, autor de comédias na antiguidade, e Bandeira, que está tratando da carnavalização de uma maneira
tragicômica, se aproximam desse tema que é o tema do Menipo. No poema de Bandeira, Menipo morreu e está sendo levado por uma barca e, geralmente, para se fazer a travessia do Estige, né, entre a vida e a morte, tinha que se colocar uma moeda debaixo da língua do morto. E o Menipo faz essa travessia zombando e rindo. Ou seja, esse pequeno detalhe de inserir Menipo, que é fundamental na sátira menipeia, que é um dos itens da carnavalização, mostra que esse livro é muito mais que simplesmente um livro de carnaval. Aliás, na apresentação que eu faço do livro que sai pela Global, eu insisto no fato que o carnaval era um grande tema da literatura no final do século. Muitos autores se acercaram desse tema do carnaval, Alequim, Pierrot, etc., e do tema do circo. O circo e o carnaval têm uma certa identidade entre eles. Tanto é que, se você olhar a iconografia, os pintores simbolistas, por exemplo, todos de fim de séculos XIX para o século XX, usaram o tema do circo, do carnaval, né, Colombino, Pierrot, Picasso, Rouault, uma série de artistas. Então Bandeira não estava sozinho quando fez esse livro. Mar de Andrade tem o Carnaval Carioca, um poema famoso. O Menor Delpica tem coisas sobre o carnaval. Vários autores modernistas trabalharam com isso. E a singularidade em Bandeira está no fato de que ele tratou isso de uma maneira muito peculiar, dentro do que eu chamo de carnavalização.